Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Rafael. E eu sou a Leonor e hoje vamos falar sobre as mulheres nas artes, que vai ser o tema do nosso terceiro e último episódio. Sabemos que o mundo artístico está dependente da sociedade, então, mesmo que seja mais tolerante em termos de desigualdade de género, ainda se encontra em algumas partes do processo artístico, desde a publicação do projeto à comercialização. Mesmo durante a história, conseguimos ver esta causa-efeito. Antigamente, como as mulheres não tinham direito a ler e escrever, seria ainda menos aceitável que uma mulher criasse arte. Mesmo Virginia Woolf diz: "For most history, Anonymous was a woman", o que traduzido significa, para a maior parte da história, os anónimos eram mulheres. Essa repressão era projetada nas suas criações, desde a escrita a todas as outras formas de arte. Eram raras as artistas que conseguiam ignorar a opressão e, por efeito, ultrapassar a barreira que sentiam. Por exemplo, na coleção do Museu Brard, por altura de inauguração, havia 65 artistas mulheres de um total de 862 obras. Mesmo os dados compilados pelo Jornal Público mostram que a coleção moderna de Gulbenkian tem 268 mulheres artistas e cerca de 1000 do sexo masculino. A Fundação EDP conta com cerca de 300 artistas, incluindo 85 mulheres. Os desequilíbrios ainda persistem, quer na representação de artistas, quer na representação da mulher nas obras visuais. A nível mundial, menos de 4% dos artistas na secção de arte moderna dos museus são do sexo feminino, mas 76% dos modelos nus são mulheres, como dizem os dados reunidos pelas Guerrilla Girls, um grupo de artistas femininas anónimas. E mesmo durante a história, era mais comum a mulher ser a musa e não a pintora. Por curiosidade, vamos dar alguns exemplos de mulheres que devem conhecer no mundo das artes. Temos Ana Vidigal, que é artista visual com método de trabalho desenvolvido em torno da pintura, colagem e instalações. As obras de Ana Vidigal invocam muitas vezes a condição social da mulher. A última exposição da artista chama-se The Girl Who Lost Things e está em exibição no Centro de Artes de Agda. Isabel Barahona é artista visual e docente na ESA.cr, nas Caldas da Rainha. Estudou escultura, pintura, vidro e desenho. Fez bacharelato em artes decorativas na ESA. Estudou em Bruxelas e fez uma pós-graduação em pintura na Faculdade de Belas Artes, na Universidade de Lisboa. Sandra Leandro, que é doutorada em História da Arte Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa, professora auxiliar na Universidade de Évora e coordenou o livro Artistas Plásticas em Portugal. Nas últimas 2 décadas tem-se dedicado aos estudos sobre as mulheres na área das artes visuais. É também a nova diretora do Museu de Évora, o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo. Paula Rico, que foi uma pintora portuguesa condecorada pelo governo português e pela Rainha Isabel II. Uma grande mulher que também é bastante conhecida é Adeline Virginia Woolf, nascida Adeline Virginia Stephen. Virginia Woolf foi uma editora, crítica inglesa e uma das principais escritoras modernistas no século XX. Um especial destaque no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Famosa por abordar questões político-sociais e feministas nas suas obras. Virginia nasceu a 25 de janeiro de 1882 no seio de uma família da alta sociedade de Londres, em Kensington. Filha de Julia Stephen e do escritor, historiador e crítico literário Sir Leslie Stephen, que lhe proporcionou o acesso ao mundo literário desde nova. O trabalho editorial e literário e a biblioteca particular do seu pai impressionavam-na bastante, tendo desde muito cedo decidido tornar-se escritora. Apesar de se encontrar numa situação financeiramente estável, Woolf passou uma infância atribulada no que toca ao seu estado emocional. É muito provável que tenha sido abusada, ou talvez abordada de uma forma imprópria e imoral aos 6 anos pelos seus meios-irmãos, o que poderá ter causado o seu transtorno bipolar, na altura conhecido como doença maníaco-depressiva. Aos 13 anos, em 1855, a sua mãe faleceu e a sua irmã ficou a governar a casa 2 anos, até se casar e tragicamente falecer na sua lua de mel por causa de um peritonite. Tudo isto levou a um forte colapso mental. Em 1904, o seu pai também faleceu de cancro, o que levou a momentos de grande tensão entre os irmãos, em particular entre Virginia e a sua outra meia-irmã mais velha, o que culminou num segundo episódio de transtorno psicológico. Foi por volta desta altura que começou a sua carreira como escritora, publicando pela primeira vez um artigo jornalístico sobre uma família importante da altura. Em 1905, a família mudou-se e o seu irmão, Toby Stephen, estabeleceu reuniões semanais onde se debatia sobre as tradições literárias, políticas e sociais da era vitoriana e desprezava a moral convencional, o que ficou conhecido como o Grupo de Bloomsbury. Infelizmente, em 1906, o seu irmão contraiu febre tifoide e acaba por falecer, resultando, novamente, de um estado de angústia e uma grande depressão. Em 1912, casou-se com o crítico Leonard Woolf, que
se tornou o seu companheiro para o resto da vida. 3 anos mais tarde, escreveu o seu primeiro romance, A Viagem, inicialmente intitulado de Melambrosia. A partir daí, Woolf passou a publicar romances e ensaios, tendo se tornado uma intelectual pública com sucesso tanto crítico quanto popular. Grande parte do seu trabalho foi publicado através da Hogarth Press, que era a editora do casal. A peculiaridade da sua ficção é notável. A intensidade e pureza lírica nas suas obras e os maneirismos linguísticos são os ingredientes necessários para a criação de um autêntico mundo que leva à sinestesia. Algumas das suas obras são O Quarto de Jacob, em 1922, Senhora Dalloway, em 1925, To the Lighthouse, em 1927, Orlando, em 1928, As Ondas, em 1931, Entre os Atos, em 1937, entre outras. Woolf deixou-nos um enorme legado no que toca à luta pelo feminismo e o lesbianismo. Muitas das suas obras, por exemplo, tratam da dificuldade que as mulheres têm de se dedicarem à vida intelectual por enfrentarem situações económicas desproporcionais aos homens. Ela acreditava que a educação era o futuro para mudar essa realidade. Ainda na época do grupo de Bloomsbury, teve um caso amoroso com a poetisa Vita Sackville West, que serviu de inspiração para Orlando e que está documentado em diversas cartas. Também ficou conhecida como uma forte protestante ao fascismo dos anos 30, elaborando os 3 Guinéus em 1978, uma denúncia ao movimento. Uma questão não tão boa é que também esteve envolvida em polémicas. Apesar do seu ódio pelo fascismo, foi chamada de antissemita pela elaboração de personagens judeus em que utilizou os estereótipos, caracterizando alguns como fisicamente repulsivos e sujos. Apesar do seu aparente casamento saudável com Leonard Woolf, que era judeu, mas também descreve o cristianismo como um egoísmo hipócrita. Mais tarde, em 1941, a sua casa foi destruída durante bombardeamentos nazis e foi impedida de escrever. Isto afogou-a muito profundamente noutra depressão e levou-a a atirar-se para um rio próximo da sua casa. Infelizmente, foi assim que se perdeu uma das maiores artistas que melhor representaram as mulheres na nossa sociedade, trazendo à tona os conceitos de feminismo e lesbianismo, tanto através das suas obras como de cartas encontradas, que são verdadeiros testemunhos da sua vida e da vida de mulheres que se identificam com o que esta conseguiu transmitir. Agora, vamos apresentar uma entrevista que foi feita à escritora e artista Ana Sofia Brito. Olá, somos o 10º D da Escola Secundária de Albufeira e estamos a realizar um trabalho que tem como base mostrar as atividades realizadas por mulheres em diferentes modalidades. O nosso projeto pretende descobrir e normalizar as diferentes posições que uma mulher pode oferecer desde a ciência até à arte. Esta entrevista serve não só para sabermos mais informação ricas e conhecedoras, mas também para a obtenção de uma opinião pessoal sobre o tema. Antigamente, a distinção entre as tarefas realizadas pelos homens e pelas mulheres era bastante diferente e preconceituosa. Hoje em dia, observamos uma maior igualdade entre sexos, não só na arte, como em outras modalidades. Mas foquemo-nos na arte agora. Para enriquecer a nossa entrevista, decidimos convidar a escritora e artista Ana Sofia Brito, à qual agradecemos bastante por ter aceito o nosso convite. Para começar, gostaríamos que se apresentasse, explicar o caminho até ao cargo que ocupa atualmente, onde estudou, o que estudou e porquê arte. Ora bem, em primeiro lugar agradecer-vos terem-me chamado para este trabalho, é uma honra. E depois, malta, apresentar-me, é que eu já estou a ficar velha e isso demora, mas vamos lá. Então, terminei aqui o secundário e já comecei a trabalhar antes de terminar o secundário, com 16 anos, na Companhia de Teatro Contemporâneo, como profissional de teatro. Aos domingos estudava à semana, aos domingos ia para Lisboa fazer teatro, fazer espetáculos, já ganhava ordenado nessa altura no teatro. Depois terminei aqui o 12º, fui para o Chapitão, que é uma escola de circo e teatro em Lisboa. Frequentei os 2 cursos, teatro e circo. Entretanto, ingressei na Universidade em Coimbra, que não tem nada a ver com arte. Fiz serviço social. Depois fui para o Rio de Janeiro estudar teatro e televisão na Casa das Artes das Laranjeiras. Entretanto, engravidei, voltei para Albufeira. E em Albufeira não havia cursos para se tirar nesta área, nem havia grandes companhias na altura. Ou havia uma companhia na qual eu ingressei, a CTC, mas só trabalhávamos no mês de março praticamente, quer dizer, começávamos a ensaiar em dezembro, mas o festival era em março, havia muito pouco trabalho. E como havia muito turismo, eu decidi ir à Câmara pedir uma licença para atuar na rua.
e fiquei na rua, bom, até estourar a pandemia, muitos anos. No entanto, em paralelo, uns 5, 6 anos depois, eu fui estudar para a Movel, em Barcelona, que é teatro físico. Agora, mais recentemente, voltei ao Rio de Janeiro para trabalhar e aproveitei para concluir, para tirar um curso também na CAL, de teatro, do método Stanislavski. O que é que eu fiz mais? Trabalhei por aí, não é? Teatro, circo e escrita. Atualmente estou a trabalhar para uma editora, a escrever livros, a trabalhar para um jornal, a escrever crónicas. Vou dia 1 do mês de junho, ou seja, daqui a muito pouco tempo, vou ingressar numa companhia de teatro de época, no Rio de Janeiro, a fazer a peça da Flor Bela Espanca. E pronto, e sei lá, eu fiz inúmeras peças. Se eu vos for enumerar isto, vamos estragar a entrevista, portanto, basta dizer que foram muitas peças de teatro, assim, por esses caminhos. Gosta de fazer aquilo que está a fazer hoje em dia, e sendo que o seu trabalho é valorizado? Sim, é o que eu mais gosto de fazer e por isso mesmo é que faço, não é? Eu não seria capaz de viver uma vida a fazer o que não gosto, não tenho essa capacidade de viver sem prazer, não consigo, não me faz sentido, aliás. E portanto sou completamente apaixonada pelo que faço, seja circo, seja teatro, seja escrita, e bom, eu não me posso queixar. Ainda ontem foi o lançamento, anteontem foi o lançamento do meu livro, do meu último livro, e enchi a sala e as pessoas estavam a comentar que raramente o lançamento de livro tem a sala cheia, e a sala estava cheia, não é? Portanto, faço espetáculos, o público algarvio acarinha muito, quando vou lá fora também sinto isso. Eu acho que o reconhecimento não tem a ver com é um grande nome ou toda a gente conhece aquela pessoa. O reconhecimento é no momento em que tu estás a atuar, tu sentiste ligado às pessoas, não é? E pronto, e por isso sim, por isso sou muito feliz a fazer o que faço e por isso sinto que sim, que as pessoas reconhecem. Neste momento, como vê as mulheres na arte? Olha, eu continuo a ver uma grande diferença e há uma coisa muito perigosa, que é chegarmos a um ponto em que pensamos que as coisas, tipo assim, não é? Nós passamos muitas dificuldades, não é? A humanidade passou muitas dificuldades e muita discrepância entre géneros. No entanto, é um erro e podemos cair num erro grave ao pensar que as coisas estão normalizadas. Não estão, de todo, não estão. E portanto, é óbvio que graças a grandes mulheres nós hoje estamos numa posição mais confortável, mas ainda há uma discrepância enorme, uma coisa que se a gente for estudar a fundo e se a gente for pensar sobre ela e investigar, é assim, é um abismo assustador. No entanto, a pouco e pouco estamos a conseguir equilibrar as coisas e eu vejo que as mulheres estão de facto mais fortes e que têm mais voz. Pronto, acho que já respondeu como é que vê as mulheres na sociedade hoje em dia. Já está a responder a esta pergunta. Portanto, Sofia, tu. Caso queira partilhar connosco, a pergunta que se põe é se já passou por alguma situação desagradável no seu ambiente de trabalho, assim em contexto. Pois, é assim, a arte é uma coisa muito bonita, no entanto, neste mundo da performance, há uma mistura muito grande entre a entrega da arte. Eu vou-vos explicar isto bem explicado. É assim, na pintura, na escrita, são artes que são introspectivas, são solitárias. Tu estás a escrever, tu estás sozinho. Tu estás a pintar, tu estás sozinho. Mas a performance, o palco, não estás sozinho. O que é que acontece? Acontece que se mistura o ego, porque tu queres ter a voz mais bonita, o corpo mais bonito, o rosto mais bonito, o aplauso mais esplendoroso. E isso leva a quê, muitas vezes? Leva a que as pessoas misturem o amor verdadeiro por aquilo que estão a fazer ou a vaidade de estar em cima do palco. E portanto, é óbvio que neste caso há muita gente mal intencionada nesse sentido de ver isto, não é? Ver o palco como um meio de se envaidecer. Ou seja, a partir do momento que isso acontece, é natural que em certas companhias haja situações desagradáveis, não te vou mentir, eu já estive em companhias, não vale a pena dizer o nome, não foi em Albufeira, foi em Lisboa. Eu já trabalhei em companhias de menininhos
de nome grande e muito bons, pessoas muito boas tecnicamente e tal. Só que depois são capazes de humilhar o colega ali porque são melhores e sabem que são melhores e que fazem aquilo muito bem. E então há essa questão. Eu costumo dizer que a arte, o artista, tem que ter o equilíbrio entre o carisma, o amor e a técnica. Quando tu és muito bom tecnicamente, mas depois não tens carisma nenhum, és muito bom porque treinas bué, mas depois chegas acima do palco e é só vaidade, não é? Não te leva a lado nenhum, as pessoas estão a ver, uau, aquele gajo faz aquilo bué da bem, mas não se arrepiam. E quando tu tens carisma, não é? Quando tu alias o carisma a isso, podes não ser tão bom tecnicamente quanto os outros, mas quando tens um grande carisma, quando se vê os teus olhos brilhar, porque estás ali a fazer aquilo porque amas, o público arrepia-se. E é isso que a arte quer, é o arrepio, é o conjunto, é o amor, é o despertar alguma coisa, é o ensinar para o amor, ensinar para a vida. Portanto, isso é muito mais importante do que a técnica. Só que há muita malta que desenvolve muito o lado técnico e fica bué da bom. E depois tem o ego misturado, estás a ver? E isso leva precisamente a essa pergunta que vocês fizeram, não é? Pois há os bons, os maus e os médios e há as vaidades e as coisas. Tudo isso acontece. Acha... Pronto, acho que você já está aqui a responder a um milhão de perguntas que a gente tem. Estou-vos a estragar a entrevista. Não, de todo. Acha que as mulheres ainda são vistas como um ser inferior ao sexo masculino? Seja na arte, seja em qualquer situação na sociedade? Olha, eu acho que sim. Na política muito, na economia, na arte. E na arte também. Eu acho que não é, a questão às vezes não é o de ser inferior, mas acha-se sempre que a mulher tem obrigações e está tão intrínseco que a gente já não quer dizer, com os filhos, com a casa, com tudo isso, ainda se vê muito, né? Aquela questão de haver um pouco equilíbrio e que as mulheres têm que estar mais ligadas àquilo. Portanto, o homem tem o seu tempo livre para estudar, para os hobbies e para estar a curtir a sua profissão sem que ninguém o chateie, mas a mulher ao mesmo tempo que tem isso, tem também aquela responsabilidade da casa. Então o que é que isso faz com que a mulher fique um pouco mais fraca, porque tem menos tempo de se entregar de maneira igual à sua profissão, não é? Ou àquilo que gosta de fazer. E portanto, aí acho que a mulher ainda está numa posição inferior, mas cada vez menos, mais uma vez. Tem algum conselho para dar a uma mulher que está a tentar tirar o curso, ou que está a estudar, ou que já estudou arte? Olha, eu não sou muito uma pessoa de conselhos porque, enfim, porque eu acho que não estou em posição de dar conselhos a ninguém. Eu sou aquela pessoa que mais se espalha, que mais erra, que mais faz coisas à toa. Eu não sou de todo, estou longe de ser aquela pessoa que sabe como é que tem que se viver, estás a ver? No entanto, como já passei por essa fase, aquilo que eu diria a uma pessoa que está agora a ingressar no curso, ou que está a terminar, ou que está nessa fase, é que saiba, que delinee muito bem o foco para onde se quer dirigir, ou seja, que tenha a plena certeza de que é por amor, não é? Que tenha a plena certeza de que é porque é aquilo que a faz feliz. E esse é um conselho ou uma dica que, na verdade, eu acho que serve para todas as pessoas, não é? Porque às vezes a malta vai, sei lá, para a hotelaria porque o pai já tem um hotel, um restaurante e pode ficar com aquilo, não é? A malta que vai para turismo porque já tem família, ou porque vou para turismo porque estou no Algarve e sei que tem saída. Há outros que vai para a estética porque a mãe já é cabeleireira e fica com o salão. Outras pessoas vão por estilo, não, eu quero ir para a medicina porque eu sendo médico vou ter um grande BMW e tal e não sei o quê. Dinheiro. Ou seja, é muito confuso porque nós olhamos muito para fora, né? Nós estamos numa fase da humanidade em que se olha muito para fora. Temos aí as redes sociais e isso tudo, nós queremos muito mostrar. E então gastamos muito pouco tempo, ou temos muito pouco tempo para olhar para dentro e prestar atenção àquilo que sentimos. Então eu acho que isso é muito importante para qualquer pessoa em qualquer área, ter a certeza de que é aquilo que se ama, porque na verdade, no final da tua vida não vai importar nada. O dinheiro que tu ganhaste, a posição que tu alcançaste, aquilo que te vai realmente importar é chegar ao final da vida e pensar, mano, valeu a pena. Arrepiou, bateu, curti, fui feliz. Isso é em todas as áreas, eu acho, que a pessoa tem mesmo que olhar para dentro e prestar atenção
na fase da escolha, não é? A juventude é muito uma fase de escolher. E nessa fase da escolha, ter a certeza de que é o coração que está a escolher, não é? E não tudo o que está à volta, não é? Porque Acho que é por somos aí. nós que somos nós que vamos trabalhar naquilo que gostamos e não são os nossos pais. Somos nós que temos que escolher aquilo que queremos, né? Que gostamos. Exato. E como é que acha que a sociedade vê as mulheres, em específico na arte? Olha, a sociedade em geral não vê os artistas muito bem, não é? No geral, as mulheres, pois ainda pior ainda. Mas, olha, eu vou-te contar uma história, só para teres noção da diferença dos tempos. A minha avó cantava fado, cantava muito bem fado. A minha avó era de Lisboa. E naquela altura, as prostitutas, quem cantava fado era considerado prostituta. Então, a minha avó cantava fado, gostava muito de cantar fado, mas os pais não podiam saber. Ela foi à rádio a um concurso e teve o azar de ganhar o concurso. E ganhou, e o nome dela passou na rádio, e ela a cantar passou na rádio e tal. Chegou a casa e levou uma carga de porrada. Pois. Então, isto é para tu veres que é histórico, não é? As pessoas da arte acham sempre que a arte, a pessoa está ali, está a curtir, está não sei o quê. Muitas vezes me perguntam o que é que tu fazes. Olha, eu sou escritora, malabarista e atriz. Não, mas para viver. Estás a ver? Pois. Há as pessoas não dão. Quem está fora do mundo da arte Não dá valor. não encara a arte como algo sério, não é? E vimos agora na pandemia que a arte é o que é de mais sério, não é? A arte serve precisamente para nos equilibrar, não é? Porque a realidade desequilibra-nos totalmente, a realidade não nos estimula, não é? O que é real, o dia-a-dia, ok, levanto-me, lavo os dentes, copo, não sei o quê, faço aquilo. Quer dizer, a arte é tudo aquilo que nos alimenta o espírito. Eu costumo dizer que a arte está para a alma, como a medicina está para o corpo. É exatamente a mesma coisa. Sem arte seria insuportável viver, ninguém ia conseguir. Estás a ver? Então a arte é aquela música que tu pões quando entras no carro, é o quadro que tu vês pendurado, o desenho, é o filme que tu vês quando estás em casa à noite, estás a ver? Os poemas, para quem gosta de poesia. Então, isso é de um valor extremo, mas assusta. É assustador, porque nos ensina a pensar, tudo o que nos ensina a pensar assusta. E quem está de fora, como usufrui disso por prazer, acha que a arte é só prazer e não é trabalho. Então acham sempre que é um hobby. Portanto, eu acho que é assim que a sociedade vê os artistas, e para as mulheres muito mais, não é? Houve uma vez uma senhora me perguntou: não ias ter vergonha que a tua filha seguisse o teu caminho? Eu não sabia o que dizer à mulher, não sabia o que lhe responder. Eu disse: eu estou a ouvir bem. Se eu ia ter vergonha que a minha filha, tipo... Eu estava grávida e estava a fazer espetáculos de rua. E ela, grávida e tal, não sei o quê. Não ias ter vergonha. Eu disse: vergonha? Vergonha ia ter eu se a minha filha fosse uma advogada e estivesse infeliz no escritório. Aí eu ia ter vergonha de tê-la educado mal, tê-la educado para fazer uma coisa que não a faz feliz. Exatamente. Obrigada, agradecemos desde já por ter estado aqui e nos ter ajudado nesta busca pela igualdade. Finalizamos assim a nossa última entrevista. E agradecemos também a todos aqueles que participaram no nosso podcast. Desejamos um futuro incrível e que concretize tudo o que planeou. Obrigada, boa sorte para vocês. Obrigada. Desejo de felicidade. Beijinho.